Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma sexta-feira, graças a Deus. Eu estou a gravar isto pela segunda vez, mas creio que seja desta. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada dia que Tu nos dás na Tua presença, porque se por acaso, entre aspas, nós estamos em Ti, é exatamente por Tua vontade e não por nossa vontade. Se nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, como é que um morto se pode mover? Não pode, Senhor, a não ser que ele seja nova criatura. E isso és Tu que fazes, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que Tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Antes, ou seja, em vez disso, livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre, e só Tu és capaz de fazer tal coisa. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço-te, agradecendo-te. Amém. Amados, uma coisa interessante é que nós, mesmo que oremos uma oração diariamente, o que interessa é, na verdade, nós não usarmos vãs repetições, repetições vazias. E isso acontece muitas vezes, principalmente quando nós cantamos músicas que já conhecemos muito bem. Músicas, como se diz em Portugal, que estão na berra. Aquelas musiquinhas populares, já o YouTube está sempre a rodar aquilo, ok? Nós muitas vezes já cantamos, mas sem pensar. E isso acontece também nas nossas orações. Eu ouço muitas vezes o pessoal dizer: eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. E aquilo sai da boca para fora. Atenção, eu estou a dizer, não estou a dizer que todas as pessoas que fazem desta maneira, que assim aconteça, mas está quase para acontecer isso se a pessoa não se atentar. Por isso é que é muito importante, mesmo que oremos da mesma maneira diariamente, pelo menos eu tenho orado aqui de maneira parecida, com base no Pai Nosso, na oração que Jesus disse. Mas, amados, é bom nós fazermos uma pausa e entendermos bem aquilo que nós estamos a dizer. Hoje nós vamos continuar aqui em Josué, capítulo 9. Deus seja louvado. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Entendam? Como eles viram o que aconteceu com as terras vizinhas, eles tiveram uma ideia. E esta é a ideia deles. Mandaram mensageiros com roupas gastas, comida já velha, ok? Vejam a esperteza. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Então eles vestiram-se daquela maneira para fingir que estavam a vir de uma terra distante. Vamos ver mais. Os israelitas disseram a esses héveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbon, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Eu acho interessante, amados, que eles querem enganar aqui Josué. Nós vamos ver agora o desfecho e que Deus não impede isso acontecer. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Eles estão a mentir.
Mas mesmo assim, Deus não impede. Eu não sei ao certo porquê. Eu creio que a Bíblia não diga ao certo, assim, claramente porquê. Mas uma coisa é certa, esta astúcia é bela. Não a mentira, não a mentira. Mas a astúcia é realmente bela. Então, estes pães que estavam agora desfarelados haviam acabado de sair do forno quando partimos e, na verdade, ficava pertinho dali. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Ok, claramente está aqui a dizer o porquê. Então eu tinha dito assim, eu não sei claramente, está aqui já o porquê. Eu nunca tinha atentado para isto. Mas não consultaram o Senhor a respeito. Ok, bora. Se bem que nós, claro, nós lemos isto, inclusive nós falámos há pouco tempo no seminário sobre isto, mas sempre que lemos é uma nova leitura e isso é maravilhoso. Oh, amados. Josué fez ou seja, Josué ele avaliou a partir dos seus olhos. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Kéfira, Beerot e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida, por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. É verdade, eles foram poupados, amados, até aqui eu falo até há um momento em que esta narrativa foi escrita por Josué. Eles foram poupados. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Reparem nisto, amados. Eles não só ganharam alguns servos, os israelitas ganharam alguns servos com isto aqui, mas reparem quem é que são aqueles... Quais foram, ou de que povo são aqueles homens que se humilharam? De um povo verdadeiramente valente, guerreiro.
E uma cidade grande, uma cidade considerada uma capital, vou dizer assim, uma cidade real. Eles se humilharam a Israel. Com isso, com essa parceria aí, se bem que eles começaram a ser servos, escravos de Israel e continuaram assim, os gibeonitas, eles causaram medo a todas neste caso aqui, Adonisedec, que era rei de Jerusalém na altura. Por isso, por causa desse medo, Adonisedec, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis. Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmut, Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Para atacarem juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Reparem. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, e eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. O Senhor foi com Josué e, por conseguinte, foi com Gibeon. Esta astúcia de Gibeon, a sério, eles preferiram humilhar-se. Uma cidade real com guerreiros valentes preferiram humilhar-se. Porquê? Porque eles tiveram fé no Senhor. Eles acreditaram plenamente que o Senhor era capaz de destruí-los. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Macdá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitórias sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? Amados, este livro de Jazar é um livro antigo. Quando Josué escreveu isto, ele conhecia esse livro, também chamado Livro dos Justos. Eu não conheço esse livro. Nem sei se nós temos uma réplica dele, não sei. Não sei. O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro, ou seja, foi um dia longo, uma coisa fora do normal. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então, amados, duas coisas aqui. Aquela parte inicial de Gênesis 1, quando diz fez-se amanhã, tarde, fez a tarde, primeiro dia, segundo dia. Quando eu vejo isto aqui, eu vejo que isto contribui para pensarmos na literalidade dessa criação. Inclusive em Hebreus está a dizer que nós acreditamos que Deus fez isso por meio da fé. Okay? Hebreus 13, podes verificar se quiseres.
E aqui diz, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa, nunca antes nem depois houve um dia semelhante. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então, a segunda coisa, amados, é que eles tinham a certeza que Deus era com eles. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Macdá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem-os da retaguarda. Matem os soldados da retaguarda ou matem-nos através ou pela retaguarda. Isto está estranho aqui. Vou sublinhar. Se matem-nos ou os matem. Ou matem os soldados que estão na retaguarda. Não sei. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Macdá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para fora. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis. Esses são os 5 reis das cidades: Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até à tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Macdá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Macdá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o povo de Israel avançaram para Libna e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Libna, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laquis e a atacaram. O Senhor também entregou Laquis nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Libna. Durante o ataque a Laquis, Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos seus habitantes. Destruíram todos como haviam feito com Laquis. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados povoados vizinhos. Destruíram toda a população como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram e atacaram Debir.
Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebron, Libna e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Negueb, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis, destruindo todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades Barnea a Gaza e da região ao redor de Gozan até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Lucas 16 até Lucas 16, 19 até Lucas 17, 10. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Claramente aqui, amados, eu não sei, eu creio nesta literalidade, mas não sei em que tempo, porque Jesus ainda não veio, então eu não consigo perceber em que tempo isto é. Se a pessoa vai verdadeiramente logo para o inferno ou não, ou vai para um tipo de inferno, porque tem essa questão de serem três nomes diferentes, né? Eu agora não me lembro dos outros nomes, lembro-me de Sheol, não sei qual é que vai aparecer aqui. Hades, é exato, este é o segundo. Então, existem muitas questões acerca disso, eu não sei. Mas uma coisa é certa, há muitas pessoas que dizem que isto aqui é uma parábola, mas a Bíblia não diz que isto seja uma parábola. A Bíblia está a contar uma narrativa. Inclusive, nenhuma parábola que eu saiba tem um nome de pessoa. E aqui aparece Lázaro como o nome de pessoa. Ou seja, é uma pessoa específica aqui. E parábola não tem nome de pessoas. Tem certo homem, tinha um filho, etc. Mas não assim, ou seja, a meu ver isto é real aqui. Isto não foi uma parábola, ok? E eu acho interessante é que aquele que estava no lugar dos mortos, até posso dizer no inferno, vou dizer desta maneira, ele conseguia ver Abraão e ver Lázaro ao lado de Abraão, o pai Abraão, e pedir: faz com que isso aconteça, faz com que Lázaro venha aqui e me sirva, tocando o seu dedo na ponta, na água, para aliviar a minha língua, porque eu estou agoniado nestas chamas, diz o homem rico. Então o rico, e Abraão disse: olha, é impossível, mesmo que eu quisesse, há um abismo enorme, nós não conseguiríamos. Vejam agora, então o rico disse: por favor, pai Abraão,
Pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Ele disse: Abraão, ressuscita Lázaro, para que Lázaro vá à casa de meu pai, para que Lázaro fale com os meus 5 irmãos, para que Lázaro os avise de que este lugar é verdadeiro e que eu, disse aqui o rico, estou aqui. Eu não quero que eles acabem aqui como eu estou, disse o homem rico. E vejam a resposta de Abraão: Moisés e os profetas já os avisaram. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Outra versão diz: eles têm a lei e os profetas. Isso é suficiente. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Glória a Deus, amados. Isto aqui representa claramente aquilo que eu vou dizer mas todas as pessoas que querem esta simplicidade, o evangelho simples, dizem. Enquanto umas pessoas estão à procura de milagres aqui, milagres ali, são enganados por pessoas que nem sequer são cristãs, mas dizem ser profetas e apóstolos e tudo mais, aqui está a dizer claramente: o que converte o homem não são esse tipo de milagres. O que converte o homem é a Bíblia Sagrada. É a lei de Moisés. E se nós não entendermos isso, nós vamos estar à procura erradamente, porque no final dos tempos, o diabo vai ter tanto poder que vai fazer milagres aí à toa, tipo, tranquilamente. E então? Pois é. Aqueles que permanecem na simplicidade do Evangelho não vão ser enganados por causa dos seus olhos. Mas se a pessoa necessita sempre de algo, entre aspas, sobrenatural, aos olhos, claro, porque o nós estarmos em Cristo já é sobrenatural. Mas, eu preciso disso para... Então essa pessoa realmente ela não é cristã. Ela gosta de um show de magia e pronto, que quer fazer disso cristianismo. Mas não é, amados. O que nós devemos dizer é: olha, não procures esses milagres aí das igrejas que dizem ser miraculosos e tudo mais. Não. Sabe o que é que tens de fazer? Tens que ouvir a lei e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, mesmo que o cego veja, nós vimos isso. Jesus curou tantas pessoas e muitas delas continuaram incrédulas. Então a nossa fé, ela não vem daquilo que nós vemos. A nossa fé vem daquilo que nós não vemos, mas que temos a certeza que existe. O que é senão fé? Exatamente, amados, isso é fé. E neste caso, nós não fazemos por nós próprios. Deus enviou Jesus Cristo para vir ao mundo, morrer por ti e por mim, morrer para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Mas isso só tem peso realmente porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele não ressuscitou pelo seu próprio poder. O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E uma coisa é certa: Jesus Cristo enviou o Espírito para que nós não estejamos órfãos, sozinhos. Então o Espírito é chamado de Consolador também e de Intercessor. Então, amados, em Romanos 8 está claramente: se nós vivemos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito Santo, pela Bíblia Sagrada, vou dizer assim, nós então obedecermos realmente, ou seja, nós contrariarmos as nossas concupiscências da carne pelo Espírito Santo, aí nós viveremos. Glória a Deus, amados. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve
as pessoas a caírem em pecado. O que leva. Sempre haverá o que leva as pessoas a caírem em pecado. Vou confirmar depois. Mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-o. Mas que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não. Ele diz: prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isto aqui, amados, serve para nós entendermos que se nós estamos em Cristo, é por causa de Deus, não é por tua causa ou por minha causa. Nós não conseguimos fazer nada. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Salmos 83, 1 a 18, o cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel para que ninguém se lembre da sua existência. Sim, em unanimidade decidiram. Fizeram um tratado e aliaram-se contra ti. Os Edomitas, os Ismaelitas, os Moabitas, os Agarenos, os Gebalitas, os Amonitas e os Amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faze-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor. Somente tu és o Altíssimo, supremo sobre toda a terra. Provérbios 13, 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Meus amados irmãos, não tenham medo
das coisas deste mundo. Se nós realmente somos cristãos, se nós realmente temos fé em Cristo Jesus, por que é que tu temes? E por que é que nós tememos, amados? Se nós continuamos a viver com o receio deste mundo e das coisas deste mundo, então nós não compreendemos o Evangelho. Nós não compreendemos. Porque a Bíblia diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, falando do resto, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, pensa nisso. Fazes em conformidade com isso e o Deus de paz estará contigo. Se tu crês nisso, então pratica isso. Crê que Deus realmente é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nunca me falta. Meus amados irmãos, até segunda-feira, se Deus permitir, que a nossa leitura continue plena e diária, para a honra e glória dele. Glória a Deus em todo o tempo, amados. Permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Glória a Deus. Amém.